Bem, amigos, voltamos para mais um Cena a Cena aqui no canal. Dessa vez iremos comentar sobre dois trailers, sendo um deles Mortal Kombat e o outro Street Fighter. Dois jogos muito famosos na época de 90, 2000. Assim, pô, na minha juventude joguei muito ambos os jogos. Eu confesso que joguei muito mais Mortal Kombat do que Street Fighter, porém, gosto das duas franquias como um todo, acho muito divertido. E esse ano teremos esses filmes que irão homenagear essas obras. Mortal Kombat indo pro seu segundo filme, que é uma porcaria, e Street Fighter indo pro seu primeiro filme, tirando aquele do Van Damme, que não tenho também grandes esperanças. Então, eu acho que esses dois filmes vão ser bem, eu não diria ridículos, mas não tenho realmente grandes expectativas para que eles sejam fiéis ao que já foi canonizado tanto nos jogos como talvez HQs ou histórias em quadrinhos ou coisa parecida. Então a expectativa é a mais baixa possível, principalmente porque o cast de atores foi muito mal feito de ambas as obras. E eu resolvi trazer aqui para vocês basicamente o cast. E não vou comentar basicamente o que pode ser que vai acontecer sobre a história. Se eu não me engano, alguns influenciadores já assistiram Mortal Kombat e estão dizendo que talvez o filme esteja realmente muito bom. Mas o que eu quero mais aqui nesse vídeo é realmente analisar e observar quem foi selecionado para ser qual personagem dentro de cada jogo ou coisa parecida. E aí a gente vai ter a nossa avaliação aqui juntos. Se vocês quiserem deixar aí nos comentários o que você acharam de cada personagem, porque eu acho que aqui tem muito pano pra manga, já que são personagens muito emblemáticos, só que infelizmente sempre são mal adaptados. Eu não sei porquê, principalmente esses dois jogos, ou os outros jogos, mas em especial Mortal Kombat e Street Fighter é tão difícil assim de você adaptar uma boa história, principalmente Mortal Kombat, porque tem uma história muito bem fidelizada, tem acho que várias possibilidades. Os filmes antigos eu gostava bastante, agora a atualização recentemente eu não gostei e sinceramente Billy Bruto de Johnny Cage é uma coisa que me deixa com zero abaixo de zero. Expectativa para qualquer coisa boa. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Falando no diabo, o primeiro personagem de Mortal Kombat é nada mais, nada mesmo que Billy Bruto. Não, é o Johnny Cage. Cara, eu odiei esse personagem como Johnny Cage. Pô, podia ser principalmente personagens que a gente ainda não tenha conhecido. Não personagens, né? Mas atores que a gente ainda não tenha conhecido. Procura, talvez, tentar procurar algum cast de atores que sejam mais próximos possíveis da animação, que eu acho que isso realmente seria um grande diferencial. Mas a opção foi trazer atores famosos e no caso trouxeram o ator do Billy Bruto de The Boys, que realmente eu não gostei e o meu medo é que esse filme faça o mínimo possível para ter uma continuação. E pelo que eu tô entendendo, basicamente na história de Mortal Kombat, eles estão tentando adaptar uma história em que o Johnny Cage é principal. Se eu não me engano, os dois últimos Mortal Kombat acabou sendo isso. O Johnny Cage sendo principal e logo em seguida a filha do Johnny Cage com a Sonya. Então, talvez seja essa a intenção deles e eu morro de medo disso acontecer, porque se isso realmente acontecer, essa praga vai continuar sendo o Johnny Cage, a gente vai ter que aturar ele por pelo menos mais um ou dois filmes, e eu acho que eu não aturaria não. E olha que eu nem assisti o filme e já sei que é uma porcaria, principalmente por esse principal personagem que será o Johnny Cage. Passamos para a Kitana, eu gostei do visual da Kitana, acho que a personagem está sendo muito bem caracterizada, não tá nem aquele famoso, está bem, não diria adequado mesmo ao jogo, não tá sendo nenhum tipo de vulgar. Poderia muito mais mostrar mais pele, igual é realmente no jogo, mas eu gostei, achei legal. Cobriu as partes que deveria cobrir, não está mostrando que não deveria, né? Porque o que mais o pessoal gosta de fazer nesses jogos de luta é principalmente as personagens femininas. Mas nesse caso, gostei da personagem da Kitana, gostei da atriz da Kitana também. Acho que pelo menos é o famoso dos males o menor, e no caso dela tá sendo um ponto positivo para o filme e talvez boas expectativas realmente para que ela possa brilhar nesse filme, porque a Kitana
principalmente na franquia de Mortal Kombat, tem uma história muito bem embasada, algo que realmente enriquece Mortal Kombat. Temos o Shao Kahn, que, não sei, muitos disseram que é um Shao Kahn bem parrudo, gosto disso, acho isso interessante. Outros já disseram que é um Shao Kahn meio magro, magrilético, e aí eu já não gosto tanto. Esses tipos de personagens, principalmente chefões, eu acho que quanto mais imponente, melhor. Eu não sei porque da dificuldade de quando se adapta esse tipo de estilo de jogo, não tem esse tipo de percepção de que os vilões, e principalmente os boss, no caso o Shao Kahn, e daqui a pouco a gente vai falar Street Fighter e o Bison também, pô, tem que ser uns caras parrudão, tá ligado? Tem que ser uns caras musculoso mesmo pra passar a imponência e você olhar e falar, caramba, agora sim. E no caso do Shao Kahn, não tenho talvez grandes expectativas, porque justamente essa adaptação não tenho grandes expectativas mesmo. É algo realmente decepcionante e chato. Acho que até cansa esse tipo de situação. Passando para o próximo personagem, que deveria ser talvez o personagem principal, e até agora ninguém praticamente liga, é o Liu Kang, que, assim, na história de Mortal Kombat, ele, por grandes partes dos jogos, Liu Kang, que é o personagem principal, mas aparentemente eles esqueceram isso, ou resolveram pular essa parte, e foram direto pro Johnny Cage como personagem principal. Não gosto, você não tem um universo estabelecido, isso funciona muito bem nos jogos, porque a gente tem um universo bem estabelecido ali, você tem que o Liu Kang é o escolhido, é o principal. Já nos filmes, você tá totalmente perdido. Isso aqui é praticamente uma franquia de filmes da Fox, que você não faz o menor ideia de quem que é o personagem principal nos X-Men. Então, no caso aqui de Mortal Kombat, vai ser a mesma coisa. O Liu Kang, que talvez deveria ser um dos personagens principais, não passa nenhum tipo de imponência, nenhum tipo de respeito. Você olha pra esse cara e fala, tá, foda-se, se ele morreu, beleza, tá tranquilo. Sendo que na franquia de Mortal Kombat, o Liu Kang sobreviveu, ou mesmo permanecer vivo, é muito importante. Eu até tenho começo a ver uma semelhança da adaptação de Mortal Kombat de Street Fighter, onde que tanto Liu Kang como o Ryu são dois porcarias, e infelizmente isso acaba acontecendo. Eu não gostei mesmo desse tipo de adaptação. Próximo personagem é a Jade, e eu gostei, tá? Gostei do visual dela careca e tal, coisa parecida. Achei que a atriz que foi escolhida foi muito boa. Até o momento, as duas atrizes que foram escolhidas, tanto a Jade como a Kitana, são personagens que eu gostei particularmente. A gente vai chegar na Sonya, que na minha opinião não gostei, acho péssima escolha, mas se falando da Jade, eu gostei, achei interessante, e eu espero realmente que a atriz vá muito bem nesse filme, porque a gente torce para que pelo menos o mínimo seja bem feito, né? Essa pelo menos é o mínimo que a gente espera de uma adaptação de uma obra tão famosa como é Mortal Kombat. O Jax, que confesso para vocês, para mim é meio termo. Eu acho que ele é um personagem interessante, obviamente, para a franquia de Mortal Kombat, mas o personagem em si, não sei, talvez seja legal, talvez seja um pouquinho de rusga da minha parte, mas eu gostei da escolha do ator, achei interessante, legal já estar com os braços mecânicos, se eu não me engano, é recorrência do filme anterior, que é uma porcaria, mas pelo menos talvez manter alguma coisa boa, algo positivo, e nesse tipo de sentido para esse filme é o que vai talvez fazer a diferença caso o filme seja realmente muito ruim. Eu espero que não seja tão ruim assim. Chegamos na Sonya e, cara, eu não gostei da atriz escolhida, achei a personagem realmente bem estranha. Pô, a Sonya, principalmente nos jogos, é uma moça muito bonita, e no filme é só mais uma moça meio que parruda, entre aspas, masculina, então não gostei da escolha dela. Igual eu falei, até o momento tava sendo uma ótima escolha de parte do elenco feminino. Kitana gostei bastante, Jade gostei bastante, só que infelizmente a Sonya, pra mim, deixa a desejar, não é uma personagem que eu verdadeiramente gostei, e isso é uma pena porque a Sonya acaba sendo do elenco dos principais, dos terráqueos, então você espera um pouquinho mais, espera que seja algo interessante, mas no caso da Sonya, infelizmente, não foi bem feito esse tipo de seleção de atriz. A Sindel, nesse caso o frame então não tá muito favorecido pra gente poder ver a atriz, mas se eu não me engano dos outros momentos, dos outros
cenas de trailer que eu peguei, eu acho que a Sindel realmente é uma personagem muito bem escolhida, a atriz também foi muito boa, então realmente eu acho que vai ficando a Sônia como a pior atriz escolhida para o papel feminino desse filme que é do Mortal Kombat. Então a Sindel foi realmente uma ótima escolha, gostei, achei bacana, então praticamente está sendo um 3-1 no elenco feminino. Indo para o Raiden, cara, não dá, cara, não dá. Infelizmente, você esperar a imponência de alguém como um japinha desse aí, não dá, cara. Não dá. Até mesmo o último Raiden, que foi do último filme, eu via mais respeito do que realmente esse Raiden. Esse Raiden parece um pão perdido assim na padaria, tá ligado? É aquele cara que tá perdido no rolê, você fala, mano, o que você tá fazendo aqui, irmão? Você tá no lugar errado, sabe? Então, o personagem do Raiden, o ator que foi escolhido para fazer o Raiden, não gostei. Igual eu falei, eu esperava que pelo menos a escolha de elenco fosse muito melhor do que foi. Não tenho grandes expectativas para esse filme, principalmente porque a escolha de elenco é muito ruim, cara. É muito ruim. Não dá para aceitar uma coisa tão fraca como essa para Mortal Kombat. Próximo personagem é o Kung Lao, e assim como o Liu Kang são dois personagens que, na teoria, são principais, se eu não me engano, e aqui eu posso estar enganado, posso estar errado, obviamente, o Kung Lao acabou morrendo no filme anterior, se eu não me engano. Então, aqui vai ser talvez uma versão dele vinda do mundo dos mortos, que esse Mortal Kombat acontece a todo momento, mas se referindo ao ator e ao personagem, é uma lástima, porque tanto Liu Kang como Kung Lao são os dois, talvez, grandes personagens que deveriam atuar, assim como é em Street Fighter do Ryu e o Ken, é Kung Lao e o Liu Kang. Mas, assim, como o cast do filme já foi a torta à direita, foi pra pior possível, não tenho nenhum tipo de expectativa que esse ator seja bom. Confesso que a parte das lutas e talvez os poderes gostei, até que gostei bastante, então nos resta esperar que isso acabe salvando um pouco o filme, porque roteiro e os atores eu acho que não foram os melhores escolhidos, então não tenho grandes expectativas mesmo. Shang Tsung, até que eu gostei, achei interessante, por mais que eu gostaria de um personagem um pouco mais imponente, um ator um pouco mais imponente, mas até que eu gostei, porque meio que o Shang Tsung acaba sendo aquele tipo de personagem que é uma cobra, né? Que acaba atuando mais nos bastidores, não tantas claras. E um tipo de personagem muito parrudo, muito grande, muito forte, acaba chamando muita atenção. E o Shang Tsung acaba não sendo esse tipo de personagem. Ele acaba atuando nas sombras. Então, o ator escolhido talvez tenha sido o melhor. E nesse caso, o elenco, ou mesmo a escolha de elenco, foi assertiva nesse ator. Passando para o Baraka. É realmente difícil de falar que é uma boa caracterização. Talvez o tipo de maquiagem utilizada é realmente bem difícil. Eu vi bastante pessoas comentando que esse tipo de personagem não é tão fácil assim ser adaptável, principalmente por causa da sua boca, que tem um ângulo de abertura totalmente diferenciado. Então, eu acho que é o esperado. É uma situação em que a gente só tem que olhar e aceitar. É o famoso aceita que dói menos. Não tem muito o que esperar de coisas boas vindo desse filme do Mortal Kombat. Então, talvez. O duro que assim, eu gosto bastante de quando se olha para esse tipo de obra de adaptação de jogo, ou de anime, ou de filme, é olhar para a parte do roteiro e mesmo a parte de figurino. Porque para mim são os dois principais. Se você tem uma boa história e se você tem personagens que são parecidos com aqueles dos jogos. E nesse caso, o Baraka é uma tentativa. Então, pela tentativa eu aceito, porém acho que poderia fazer algo de melhor mesmo com isso. Mas, assim, esperar alguma coisa desse filme é realmente chover no molhado. O Quan Chi é um personagem que eu pouco conheço do jogo de Mortal Kombat.
ele foi mais adaptado recentemente, assim, mais introduzido nos jogos recentemente do que justamente lá nas antigas. Então é um personagem que eu não tenho, assim, grandes expectativas, não tenho muita ideia de como funciona exatamente os seus poderes. Sei que ele atua com poderes do submundo ou coisa parecida, mas eu não conseguiria aqui descrevê-los ou mesmo dizer que o ator foi bem escolhido ou mesmo o figurino está muito bom. Não tenho tanta propriedade para falar sobre isso. Mas eu reconheço que é realmente um personagem importante para a obra de Mortal Kombat. E eu espero que realmente seja bom, do mínimo do possível. O Scorpion, já adaptado na obra anterior, achei bem estranho da obra anterior. Nesse caso, ele já vem com um figurino um pouquinho mais próximo do amarelo. Mas assim, foge um pouquinho ainda do que é o verdadeiro Scorpion, que a gente realmente conhece nos jogos. Então fica um pouquinho difícil da gente olhar pra isso e pensar, pô, esse é o Scorpion, só porque tem uma garrinha e fala get over here, né? Acho que poderia ser algo melhor do que apenas isso. O outro personagem é o Bi-Han, e se eu não me engano, o Bi-Han, ele é o Sub-Zero morto, né? O Scorpion acaba matando o Sub-Zero e ele volta como o Noob Saibot, que é o Bi-Han no caso. Então, é um personagem interessante, pelo jeito a história vai tratar sobre esse personagem que acabou morrendo pelas mãos do Scorpion e volta para se vingar. Então é um personagem interessante e eu lembro que quando eu jogava Mortal Kombat, eu nem chamava ele de Noob Saibot, eu chamava de Sombrinha. Porque era só uma sombra, não tinha nem a caracterização de um ninja preto. Era realmente uma sombra, então a gente chamava ele de Sombra, era legal, divertido jogar com ele. E nesse caso da história, ele vai ser adaptado. Eu acho isso bem interessante. E por último, o personagem que, sei lá, velho, não gosto muito é o Kano, retornando, se eu não me engano, também é outro personagem que morreu no filme anterior. E dessa vez, com esse tipo de caracterização que bem magrelo, bem raquítico, o Kano nos jogos é um personagem mais parrudo, mais musculoso, mas como a gente bem sabe, parece que o orçamento foi todo depositado no Luke Cage e se esqueceram dos restos dos personagens, principalmente pela reutilização de uma história ruim, de um elenco ruim, e agora o que a gente vai esperar realmente desses personagens? Eu não sei, não faço a mínima ideia, só sei que pelo menos os personagens femininos foi um famoso 3-1, né? Já que a Kitana, a Jade e a Sindel foram bons personagens, só a Sonya mesmo que eu acabei não gostando muito. Então, talvez as mulheres acabem salvando esse filme, porque. E também as lutas, obviamente. Mas no caso dos personagens masculinos, eu acho que eu odiei a grande maioria. Simplesmente porque quando se fala em adaptação, eles não conseguem adaptar o que a gente espera, o mínimo pelo menos que a gente espera. Sempre tragam o pior possível e eu realmente não gosto disso. Se tratando de uma franquia tão grande como é Mortal Kombat, tão respeitada, que você realmente espera algo grande, algo grandioso. E também que a história já tá praticamente pronta. Você só precisa fazer um Ctrl-C, Ctrl-V dos jogos. Não tem muito o que querer inventar moda. É realmente tentar fazer o mais próximo da animação e adaptar. Mas é sempre o famoso vou adaptar do meu jeito e seja o que Deus quiser. Então toma aí esse filme e a gente vai ter que realmente engolir a seco esse Mortal Kombat. Vamos falar agora sobre Street Fighter, um jogo também que eu joguei até que pouco quando era na minha juventude, mas muito famoso, principalmente pelos personagens que a gente gostava bastante. E já iniciaremos com Guile, que está sendo interpretado pelo Cody Rhodes da WWE. Gostei da utilização de vários atores da WWE, principalmente para fazer cenas de lutas coreografadas, já que eles são bem famosos e bem profissionais nisso. Porém, eu acho que algumas escolhas não fizeram muito sentido. E no caso do Guile, eu acho que o Guile Gali, sei lá, eu acho que já começa errado, tá ligado? Não é realmente uma boa escolha de personagem, ficou realmente esquisito e estranho. Poderia ter escolhido outros personagens, principalmente da WWE, que fariam muito mais sentido. Mas no caso veio o Cody Rhodes e... cara, não gostei. Infelizmente, acabei não gostando dessa escolha. A outra personagem é a Kami, uma personagem bem interessante. A atriz é, assim, não diria parecida, mas está muito bem
caracterizada como Kami. Gostei bastante da escolha, achei interessante mesmo a personagem, então talvez seja mais uma franquia que esteja escolhendo muito bem os personagens femininas, e nesse caso o elenco feminino talvez acabe salvando Street Fighter, já que alguns personagens do elenco masculino são de mal a pior. Mas Kami, ponto positivo para Street Fighter. O outro personagem, esse aqui até que eu gostei, é o Balrog, que é o 50 Cent. Achei legal, achei interessante. A caracterização que o pessoal até que não gostou muito do jeito que foi feito, mas eu particularmente gostei, achei interessante. Balrog está realmente parecido com o do jogo e fica um pouco difícil para você tentar conseguir fazer as coisas 100% também, mas nesse caso eu acho que eles acertaram na escolha do ator e realmente na caracterização do personagem. O outro personagem é o Vega, gostei, achei ele legal. É interessante e talvez muito fácil também de adaptar esse personagem, porque tudo que você precisa é de um personagem ou um ator loiro, uma máscara e aquelas garrinhas que lembram muito as de Wolverine. Então é muito fácil talvez de caracterizar esse ator, mas esse personagem, mas pensando assim pelo lado de que eles não conseguem fazer as coisas do jeito certo, eu acho que é ponto positivo também para o filme de Street Fighter trazer esse tipo de caracterização muito boa. Eu particularmente gostei muito. O outro personagem é o Joey, que eu não conheço, confesso para vocês. Joguei algumas versões, alguns níveis de Street Fighter, mas não conheço esse personagem, não faço a mínima ideia. Só sei que ele parece muito a capa do Batman. Não, então não tenho grandes expectativas para esse personagem nesse filme de Street Fighter. É realmente assistir para saber como que é e depois talvez pesquisar, porque não conheço o personagem. O que deveria ser talvez uma ótima escolha de personagem ou de ator, que é o Ken, porém, pô, é um Ken estranho. Pô, assim, você olha pra esse cara, você não vê o Ken, tá ligado? E eu acho que isso é minha maior lamentação. Quando você vai escolher, ou você vai querer adaptar o jogo de Street Fighter, você tem que pensar nos personagens principais e no principal vilão. Os dois principais personagens de Street Fighter são Ryu e Ken. E aí, a primeira aparição que a gente tem do Ken, ou mesmo o ator escolhido para representar o Ken, é isso aí, é o Noah. Noah que, cara, não, nada a ver com Ken, infelizmente. E parece que o Ken vai ser o personagem principal dessa história do Street Fighter, o que, na minha opinião, é outro erro. Por que que não adapta e foca principalmente no Ryu e deixa pra uma continuação seu Ken? Mas não, eles querem a galhofa. Nesse caso, o Ken é o palhaço, é o bobalhão. E não sei se eu gosto muito disso, porque é legal ver a dinâmica entre Ryu e Ken nas animações e também no jogo. E de repente você coloca um Ken galhofa, um Ken paspalho. Eu não gostei, achei que talvez a tomada ou mesmo o jeito que eles vão tratar esse filme não gostei muito, achei pouco interessante. Eu separei essa imagem para vocês, que é o bônus que a gente sempre gostava de fazer, de socar o carro, coisa parecida. Também colocaram isso no filme como nostalgia, ou easter egg, coisa parecida. Eu gostei, achei interessante. É o carinho do que o pessoal tem na adaptação do filme, e desse jeito eu acho que foi talvez um pouco bem adaptado, gostei bastante, achei bem interessante. Se falando de boa escolha de atores para o elenco de Street Fighter, obviamente que eu tenho que falar do Zangief. Gostei do ator, achei da hora. Ator parrudo para um personagem que é parrudo, e esse tipo de demonstração dele puxando um trator, eu gostei bastante, achei legal. Grandes expectativas estou para assistir Street Fighter, para justamente ver esse ator atuando, ver como que ele está no filme, e também obviamente para analisar o roteiro e ver o que eles aprontaram para essa adaptação. Mas no caso do ator de Zangief, achei perfeito, parece muito mesmo o personagem dos jogos, então aqui é um ponto muito positivo para Street Fighter. Aqui chegamos no que me decepcionou grandiosamente, que é o Ryu. Cara, que é isso daqui, velho? Que Ryu magrelo, raquítico é isso aqui, mano? Não faz o menor sentido. O Ryu, pelo menos, é um pouco musculoso, sabe? Não precisa ser parrudão igual o Zangief, porque não faz o menor sentido. Mas, pô, o Ryu é um cara shapeado, tá ligado? É um cara que realmente demonstra ser forte, literalmente pela aparência também.
e, obviamente, pelas suas artes marciais. Então, não gostei desse ator como Ryu, achei uma escolha errônea. Vai ser um Ryu um pouco cansado, que, não sei, até parece um pouco velho, e depois ele acaba cortando o cabelo pra ficar com esse tipo de estilo que tá na foto promocional do filme, e, cara, tigelinha assim, nossa senhora, cara. Feio, 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 feio. Muito ruim, não gostei. E isso só me deixa com raiva desse tipo de adaptação, porque não dá pra esperar grande coisa de algo que já chega zoando uma grande obra, uma boa obra que é Street Fighter. O outro ator que escolhido para fazer o Dalsin, e eu gostei, tá? Gostei da caracterização, achei interessante. O ator na foto promocional não tá muito, assim, como eu fazer, no shape, mas assim, no trailer eu gostei do shape que ele tá atualmente, gostei bastante. Então é uma ótima adaptação, ou mesmo uma ótima escolha de ator para esse tipo de personagem. Agora custa ver como vai ser a utilização dele na parte dos poderes, né? Porque o Dalsin acaba esticando, e isso é muito difícil para os cinemas. A gente já viu que, principalmente na série de One Piece, o quão esquisito fica o Luffy dando aqueles tipos de soco esticando. Então, nesse caso, a gente vai precisar realmente analisar para ver se ficou bem adaptado os poderes utilizados pelos personagens de Street Fighter no filme, ou se vai ficar um pouco galhofa. No trailer deu pra a gente ver algumas coisas, o próprio Zangief dando seu especial, eu gostei, achei interessante. Fica um pouco esquisito, parece realmente um pouco o jogo, mas pra mim é aceitável, sabe? Eu gostei, achei interessante. Próxima personagem escolhida, ou mesmo próxima atriz, para interpretar a Chun-Li, eu gostei bastante, achei interessante, acho que na trama dessa adaptação de Street Fighter, a Chun-Li foi selecionada para convocar os lutadores para o grande torneio, já que essa trama ou roteiro desse filme vai ser em volta de um grande torneio em que vai ser tratado talvez a redenção do Ken, já que, se eu não me engano, o primeiro vencedor do primeiro torneio foi o Ryu, depois consequentemente deveria ser o Ken, mas pelo fato dele ser bem desleixado, acabou perdendo. Então acho que esse filme vai ser a sua redenção de talvez ser o campeão do torneio e se tornar o segundo ou talvez terceiro campeão. Vamos ver como que vai ser. Gostei, obviamente, da seleção da atriz. Então é mais um ponto para o Street Fighter, que sabe selecionar pelo menos os personagens ou atrizes femininas. Já os masculinos deixam um pouco a desejar. Próximo personagem é o Dan, e é outro personagem que eu não utilizei bastante em Street Fighter, não conheço muito da história dele, então, sei lá, não tenho muito o que falar desse personagem, principalmente da escolha do ator. Eu vi muitas pessoas não gostando da escolha desse ator, que realmente parecia um pouco estranho. Bom, igual eu falei, não tenho muito conhecimento do personagem nos jogos, então não dá pra falar muito sobre se o ator foi bem escolhido ou mal escolhido, mas sabendo que a adaptação não sabe escolher atores masculinos, já vou colocar que possivelmente não acertaram também nesse personagem. A próxima personagem é a Julie, que também não é um personagem que eu joguei muito em Street Fighter, mas aparentemente é uma boa escolha. Eu acho que na parte feminina eles acertaram em cheio. Gostei da atriz escolhida, gostei do figurino também. Acho que vai ser muito bem aproveitado no filme. Então espero que esse tipo de personagem seja utilizado de uma boa maneira nesse filme. O próximo é o Dom Salvo. Isso aqui eu não vou. Salvage. Nunca joguei também com esse personagem, nem sei se ele é jogável. Acho que acaba sendo apenas o narrador mesmo do torneio. Não sei se ele é um personagem que é jogável nos jogos de Street Fighter. Eu, pelo menos, não me lembro. Mas achei interessante trazer aqui pra vocês, já que ele vem também com essa imagem promocional do filme. Então é interessante, obviamente, pra gente poder trazer aqui nesse cena a cena. Próximo personagem, ou pelo menos o próximo ator, é o Honda, e eu gostei do ator escolhido, achei bem interessante, achei que ele é praticamente um musculoso barrigudo, e eu acho que o Honda acaba sendo isso. Os competidores de sumô são basicamente isso, são altamente não diria altamente musculosos,
mas a sua massa física é algo que se destaca, e nesse caso o ator, acho que foi realmente uma escolha muito bem feita, e na imagem promocional tem talvez o seu corpo por inteiro, que tem aquela barriga que possivelmente é algo de CGI ou coisa parecida, mas eu espero que o personagem como um todo seja muito bem retratado, principalmente na parte dos poderes. Estou muito curioso para os personagens de Street Fighter, principalmente na área dos poderes, como eles vão ser representados e como as coisas vão caminhar nesse sentido da obra. O próximo personagem, e aqui a minha maior decepção de Street Fighter, eu acho que consegue superar tanto o Ken como o Ryu, é o Bison, que é um magrelo raquítico que não impõe nenhum tipo de medo, imponência. Você não... Assim, você olha pra esse cara e fala, que porra é essa, tá ligado? O que esse cara tá vestindo isso aí? Talvez tentaram fazer esse tipo de situação pra ser realmente engraçado, mas eu não gosto. O Bison, tanto do jogo como na animação de Street Fighter, é um personagem muito importante, muito imponente. Que sim, que você fala, cara, se você vai lutar contra o Bison, você já vai preparando que você vai se fuder. E nesse caso aqui, esse tipo de Bison não passa nenhum tipo de preocupação ou imponência. Muito pelo contrário, parece mais uma piada de mau gosto para um personagem que deveria ser alguém muito importante na adaptação. Temos também o Akuma, que eu acho que vai aparecer apenas em flashbacks, mas eu gostei da escolha do ator. É o Roman Reigns, também da WWE, e justamente é um bom ator. Eu acho que a caracterização dele ficou muito boa, combinou realmente com o Akuma. Então aqui foi um acerto muito grande da escolha desse ator para interpretar esse personagem. O próximo personagem é o Blanka, e aqui foi o Jason Momoa, que Jason Momoa tá em todas. Ficou um pouco estranho a sua apresentação, a gente vai ver realmente como que isso vai se desenhar no filme. Não posso dizer que não gostei, mas também não posso dizer que gostei da escolha do personagem. Mas no caso do Blanka, tá tudo bem, porque realmente é um personagem que teria o requisito de CGI, porque se você tenta fazer tudo na maquiagem, ficaria muito estranho. Então é um personagem que talvez você precise utilizar as tecnologias, ou mesmo tentar usar aquela situação de Hulk mesmo, pra ficar legal, só que é um Hulk peludo, sabe? Essa é a diferença. Porém, eu gostei, confesso que eu gostei, achei interessante, e eu quero realmente ver como isso vai funcionar no filme. Então essa foi a minha análise cena a cena, passando rapidamente pelos personagens, tanto de Mortal Kombat como de Street Fighter. Eu achei curioso que em ambas as obras, ambas as adaptações, as personagens femininas ganharam um certo destaque, gostei bastante. Nada a reclamar das personagens femininas de Street Fighter, só de Mortal Kombat mesmo, a Sonya, que eu não gostei muito, achei realmente uma atriz muito mal escolhida. Porém, eu acho que o que fica destacado, principalmente na minha análise de cada personagem, é a minha decepção com os personagens principais, tanto de Street Fighter como de Mortal Kombat. Acho que valeria a pena você dar uma... não diria melhorada, mas pelo menos um carinho maior para esses para esses personagens principais e também os principais vilões, pois eu acho que isso que dá a fórmula do sucesso para esse tipo de adaptação. Se você é devaneio, se você acaba realmente não focando no que realmente interessa ou que pelo menos os fãs gostam, não tem como você esperar sucesso de uma coisa tão ridícula como essa. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe. Se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!